Oi, pessoal, dando continuidade à nossa aula. Até aula passada a gente viu matrizes, né? Então a gente deu início a vetores e matrizes. Vetores são arranjos unidimensionais, matrizes são arranjos multidimensionais, né? Então eu tenho que ter duas ou mais dimensões, e aí eu posso ter quantas eu quiser, né? Depende também do espaço que eu tenho no meu computador. E aí, matrizes, elas são um conjunto de vetores, né? Então a gente viu que a gente já tinha muito mais possibilidade de de criar novos programas, facilita bastante, então eu não precisava só ficar guardando valor de variável, né? Não precisava ficar substituindo. Agora eu já consigo armazenar tudo e percorrer em laços e fazer bastante coisa que facilita a nossa vida. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é redefinição de tipos, registros e enumeração, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Isso facilita bastante a nossa vida e nos permite ter programas cada vez mais poderosos. Então, numa primeira parte da aula, a gente vai ver redefinição de tipos. Muitas vezes, por questão de organização, a gente quer criar um tipo nosso, do nosso programa, que faz exatamente a mesma coisa que um outro tipo já existe, que um outro tipo já existente. Por que é só por questão de organização? Porque, na verdade, tanto faz eu colocar o tipo que já existe ou eu redefinir um tipo que já existe com o nome do que eu quero. Para o computador é a mesma coisa, mas para a gente talvez faça mais sentido no nosso código. O que significa isso exatamente, né? Então, por exemplo, eu tenho um programa onde a gente está manipulando média de aluno, por exemplo, e aí vamos supor que a nota pode ser ou números inteiros, ou reais, ou sei lá, o jeito que eu decidi, né? Aqui tá como float, mas eu posso ter, por exemplo, um double também, se eu estiver trabalhando com mais precisão. Posso ter um unsigned int, por quê? Porque todas as. Vamos supor que eu não tenho casas decimais, né? Então pode ser o inteiro, porém, nota não vai ser negativa, é de 0 a 10. Então, int me permite ter números negativos. Unsigned int são números sem sinais, então são somente números positivos. Então eu posso trabalhar dessa forma também. Posso criar um programa e lá e colocar que a nota de um aluno é float. E perfeito. Por computador é um número real, ele vai entender certinho. Porém, eu posso, em vez de falar que é float, eu posso continuar falando que é float, só que com outro nome. Então, em vez de eu falar que chama float, eu vou falar que chama nota. Então, eu redefino um tipo de dado. O tipo continua sendo a mesma coisa, continua sendo um float. Só que o nome que ele vai ter agora é nota. O funcionamento, todas as regras, tudo que a gente já viu até hoje, de o que eu posso fazer com o float, por exemplo, a questão de operações aritméticas, todo o tratamento é exatamente o mesmo. O que muda é que agora eu dei um significado semântico para o meu conteúdo que pode fazer sentido ao longo do meu programa, né? Então, em vez de eu ficar falando float da hora, eu vou falar nota. E quando eu falo nota, significa que é um real, por exemplo. Quando que eu uso isso? Normalmente a gente usa quando a gente está desenvolvendo um programa que é muito grande e assim, às vezes, até que a gente viu com um arquivo só, mas a gente pode trabalhar com mais de um arquivo ou programas gigantescos. E aí, conforme você determina um tipo, por exemplo, vou falar que chama inteiro. E aí, tudo no meu programa eu vou ficar escrevendo int, e aí eu tenho milhares de linhas, e agora mudou. A partir de agora, meu programa vai aceitar float. Então, por exemplo, seguindo a questão de nota, tem universidade que aceita o tipo char, que é nota A, nota B, C. Tem universidade que é tipo real, então eu posso ter 9, 9,5. Tem universidade que é só número inteiro, então ou é 9 ou é 10, não tem no meio do caminho. Então cada uma tem um tipo de dado diferente. Consequentemente, o programa foi construído levando em conta esse dado. Então, toda vez que você for colocar a nota, você escreve int, ou float, ou qualquer que seja o tipo. A universidade resolve que ela vai mudar, por exemplo, agora vai ser por conceito, né? Então, que nem a nossa que é float, agora vai ser conceito que vai ser um char, que vai ser A, B, por aí vai. Poxa, eu tinha um código inteiro pronto para isso, agora eu vou ter que mudar tudo, vou ter que dar um Ctrl F lá onde está int e sair procurando, e todas as manipulações. Sim, vai ter que fazer isso. Porém, se a gente usar redefinição de tipos, lá em cima do meu programa eu escrevo que int é do tipo conceito, por exemplo, eu simplesmente troco, agora conceito vai ser char. E pronto, meu programa tá belíssimo, tá funcionando corretamente. Então,
Isso facilita. Se eu tenho um programa muito pequeno, eu não preciso criar isso. Eu posso criar por semântica para ficar melhor para mim. Mas assim, não tem questão de impacto de praticidade. Porém, é uma boa prática, porque cada vez os programas eles vão ficando maiores e aí precisar fazer uma alteração acarreta em muitas alterações ao longo do programa, coisa que a gente vai evitar com redefinição de tipos. Como que eu faço isso? Tem esse comando que chama typedef, então a gente vai escrever ele exatamente igual está aqui e seguir essa estrutura. Então eu escrevo typedef, aqui eu coloco o tipo já existente e aqui como que eu quero que chame meu tipo novo. Normalmente a gente faz isso fora da main. Entre o include, aí tem os defines que a gente já viu, né, que são constantes e tudo mais. É ali, geralmente é ali que a gente coloca, entre o stdio ou as outras bibliotecas, né? Então, entre os includes e a main. Posso colocar dentro da main? Pode, sem problema nenhum. Mas, nas aulas seguintes, a gente vai começar a ver funções. E normalmente, quando a gente faz função, a gente coloca elas dentro da main. Então, se você quiser usar esse tipo redefinido, fora e tudo mais, é melhor colocar antes, até para depois você achar isso rápido. Porque dependendo onde você coloca, o tempo de procurar depois para fazer uma alteração daria quase que no mesmo de sair mudando tudo se não estivesse usando redefinição. Então, normalmente a gente coloca em cima. Então, aqui um exemplo, né, seguindo essa sintaxe, typedef, que é o comando, typedef. Aqui eu coloco o tipo já existente, permitido em C. Então, eu coloquei float, e aqui o tipo novo que eu quero. Eu quero que chame nota. Então, eu escrevo nota. E termino com ponto e vírgula, sempre. Toda vez que eu quiser escrever agora alguma coisa com float, posso escrever float, não é porque eu redefini o tipo que se eu escrever float no meu código vai parar de funcionar. Não, funciona a mesma coisa. Só que eu vou colocar agora um significado semântico, né? Então toda vez que eu quiser um float, eu vou dar o nome da variável de nota. Então eu escrevo nota no lugar. Aqui o exemplo então, né? O include aqui o stdio, a main, fora, né, entre os dois, comumente aqui o meu typedef, então typedef float nota, ou seja, sempre que eu quiser usar real agora eu vou usar o tipo nota para facilitar. E aí aqui na main. Quando eu declaro a minha função, se eu quisesse uma função antes P1, que era float, eu teria escrito aqui, float P1. Posso escrever assim, ok. Porém, eu redefini o nome como tipo, né? Então eu vou usar esse nome. Então eu venho aqui e escrevo float, nota, P1. Isso aqui para o computador é exatamente igual se eu tivesse escrito float P1. O que muda é para a gente. Eu sei que P1 é uma nota. Não precisaria ficar falando, mas o que, que é isso? É nota. Pronto, tem uma ideia. A gente olhando esse programa aqui, é fácil a gente ver que é P1, porque a gente está dentro de uma universidade, a gente trabalha bastante com notas. Então a gente olha e imagina, bom, é nota de uma disciplina. Porém, se você entregar isso para qualquer outra pessoa que não esteja no nosso mesmo ambiente, talvez ela fique, tá, o que significa isso? Aí você vai ter que falar, P1, que é do tipo real, é nota. Se você dá isso aqui, ela já entende de cara. Só uma opção também, né? E o resto do meu programa eu continuo exatamente igual eu já fazia antes. Dei aqui um printf, né, digite a nota 1, scanf, o scanf continua igual, %f, porque é um real, então é um float, né, então %f de float, endereço de P1 exatamente igual, e aqui o printf de novo com a nota. Aqui vai ter um código para você disponível, que é o typedef.c. Eu vou passar todos os códigos no final da aula, mas vão estar todos disponíveis para vocês conferirem, executarem e poderem brincar de ficar trocando para ver o que acontece. Então aqui, né, só reforçando, o float nota impactou aqui, P1. Posso fazer isso para qualquer coisa que eu quiser. Eu não posso inventar um tipo, né? Eu não posso inventar um tipo que chama desenho e colocar typedef desenho. Não dá. Tem que ser uma coisa que já existe e aí você só renomeia. Então, typedef int boolean. A gente viu na aula que tem um tipo de dado que é boolean, que é verdadeiro ou falso, porém a gente não escreve em C verdadeiro ou falso. Em outras linguagens, sim. Em C, não. Como que a gente considera? 1 é verdadeiro, 0 é falso. Logo, é um número inteiro. A gente declara aquilo como int. Então, o que a gente pode fazer aqui
é redefinir que eu tenho um int que vai ser boolean, e ok, eu declarei aqui uma flag boolean, ou seja, uma flag do tipo inteiro, redefini o tipo float para dólar, beleza, tenho dinheiro que entrou e dinheiro que saiu, do tipo dólar, ou seja, real, real. Defini um outro aqui que é o iterator, que é o nosso iterador, é do tipo inteiro, e super válido, eu posso redefinir aqui, não é porque eu já fiz um do tipo inteiro aqui como boolean que eu não posso fazer de novo. Posso fazer quantas vezes eu quiser, dar quantos nomes eu quiser, é só eu usar depois o nome correto, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu quero ver se é verdadeiro ou falso, que nem a minha flag, o funcionamento dela vai ser igual, por exemplo, um iterator, vai ter números reais, números inteiros. Porém, o significado semântico, para mim, que estou lendo o código, é diferente. Então, para a gente que está desenvolvendo código, é interessante ter isso. E aqui, por exemplo, um typedef unsigned long int, que é uma quantidade. Quantidade de livros, por exemplo, de revistas, e eu defini. Então, eu posso fazer isso como eu quiser, faço isso aqui antes, né, antes da main, comumente, e depois o meu programa eu venho e declaro isso. Então, bom, se eu tiver que ver aqui o que é cada variável, eu consigo ver de cara. Ah, flag é boolean, ou seja, eu vou colocar nela alguma coisa que eu espero que vai ser verdadeiro ou falso. Continua sendo como 0 e 1, porém, eu consigo saber que é melhor. Se eu tiver alguma coisa aqui, cash in, cash out, bom, eu sei que é dinheiro, ok, então é real, tudo bem, só que nesse exemplo aqui, por exemplo, eu vou chamar de dólar, estou trabalhando com isso. Então, posso colocar também, já tem um significado. E isso com tudo, né? Então, fica bem mais prático. Redefinição de tipos é só isso. O funcionamento continua exatamente o mesmo. O que muda é aqui que se eu precisar, por exemplo, agora eu quero que dólar seja só, sei lá, seja só, eu quero que dólar vai ser só real, só inteiro, perdão. Então eu não posso ter mais R$10,20, eu tenho R$10, fim. Aboliu, não existe centavos no mundo mais. Beleza, então eu posso vir trocar de float para inteiro, porque se eu não vou ter casa quebrada, não tem por que eu ter uma variável float. Uma outra coisa que a gente pode ver são os registros. Registros em C a gente dá o nome de struct. O que é um registro? Ele é uma variável que contém diversas variáveis. E essas diversas variáveis são chamadas campos. Isso aqui não é igual ao vetor. Vetor é um espaço de memória grande que eu defino o tamanho que eu quero. E aí, esse espaço de memória me permite que cada posição atue como uma variável. Mas lembrando, a gente tinha que acessar ela com índice. Então, eu tinha lá um vetor de notas com nota de 5 avaliações. Eu acessava só notas índice 0, notas índice 1. Mas era uma variável chamada nota com espaço para 5 inteiros. O que é struct? Struct é uma variável com variáveis dentro. No vetor, eu posso ter, se eu falar que eu tenho um vetor de inteiros, eu tenho só números inteiros naquele vetor, eu não posso mudar. Um registro não. Um registro eu tenho, eu vou ter um registro do tipo aluno. Então eu vou pôr dentro dessa variável outras variáveis que podem ter nomes diferentes. Então, por exemplo, eu vou ter nome do aluno, é do tipo char, eu vou ter nota do aluno, que é do tipo float, eu vou ter RA do aluno, que é do tipo int, vou ter, sei lá, data de nascimento, que é outro tipo de dado, né? E por aí vai. Ou seja, é uma variável com variáveis dentro. E essas variáveis dentro a gente chama de campos. Então, o funcionamento é diferente do vetor. O vetor é um tipo só de dado, aqui eu tenho uma variável com várias variáveis dentro. E aí eu determino, né, eu faço esse agrupamento de acordo com o que faz sentido para mim, né? Então, eu quero criar uma struct de carro, que nem tem no trabalho. Bom, o que faz sentido num carro? Eu quero saber o nome do carro, a marca, né? A placa, quantidade de portas, cor, se tem ar-condicionado, se não tem.
vou colocando todos esses tipos dentro de uma variável carro. E aí, sempre que eu quiser usar carro, eu tenho essas coisas ali para eu preencher ou para eu buscar, né, caso eu precise dessa informação. Então, naquele sentido ali, nesse exemplo do carro, por exemplo, fez sentido eu agrupar quantidade de portas, com se tem rádio com Bluetooth ou não, por exemplo, e o nome da marca. Coisa que não faria sentido eu agrupar com aluno. Então, cada coisa que faz sentido você pode agrupar e trabalhar dentro de um conjunto só. Né? Então, aqui uns exemplos, né? Registro de aluno. A variável seria, por exemplo, alunos, e o que tem dentro dessa variável, que são os campos. O nome do aluno, o RA, a média das provas, média de trabalho, saque, e por aí vai, de acordo com o que quiser guardar dentro da variável aluno. Registro de paciente. O que é importante para um paciente? Bom, já não faz sentido com o aluno, porque não tem nada a ver. Por mais que o aluno seja paciente em outro lugar, a informação que um médico precisa é totalmente diferente da informação que um professor precisa. Então, aqui é de acordo com a aplicação também. É a mesma pessoa? Sim. Porém, em um lugar eu preciso de uma informação, do outro eu preciso de outra. Então, eu construo isso aqui da mesma forma. Então, aqui para paciente, eu precisaria do nome do paciente, o endereço, histórico de doença, se está tomando alguma medicação, última consulta, e essas coisas. Então, é um funcionamento diferente. Um agrupamento diferente aqui. Aqui a gente tem um exemplo bem prático de coisas que a gente já preencheu na vida do que é um registro, né? Em algum momento, todo mundo teve que preencher algo parecido com isso. Você chega em algum lugar, até na universidade mesmo, vai preencher lá a sua matrícula, alguma coisa, você tem que colocar seu nome, sobrenome, data de nascimento, país, sexo, número de telefone, cidade, e-mail. Sempre tem algum lugar que a gente tem que preencher um negocinho desse. Isso é um registro. Para cada pessoa, você não chegou lá e a pessoa te deu um papel para o seu nome, um papel para o seu aniversário, outro papel para o seu número de telefone, outro para o seu e-mail. Não, a pessoa te deu um papel só e falou: fulano, preenche esse papel para mim com todos os seus dados. Então, esse papel, digamos, o papel, seria o registro. Então, isso aqui tudo é o registro, todas as informações. E cada campo aqui é o campo do registro. Então, eu teria, por exemplo, uma struct chamada informações pessoais, por exemplo. Quais são as informações pessoais que eu tenho que preencher, né? Quais são as variáveis que estão dentro desse registro? Essas aqui. O seu nome, né? O nome completo. Aí depende de cada aplicação, né? País e por aí vai. Então, registro é o todo, campo do registro, específico cada um. Como que a gente declara, né? Primeiro, para eu falar que eu tenho um registro, eu não posso mais fazer igual eu fazia antes, né? Float alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho uma coisa que é o nome grande, né? E outra que são os campos dentro. Então, eu teria ali o negócio, eu seguindo esse exemplo aqui, por exemplo, para preencher para voo. Eu teria um que é passagem aérea, por exemplo. O registro é passagem aérea. Campos do registro, esses que são aqui dentro. Então, poxa, até agora a gente não viu nenhum tipo de dado que me permite por dentro. Eu vi float, string, string ainda não. Float, char, int, double, essas coisas, mas tá. Então eu declaro que é struct. Para fazer isso eu tenho que usar a palavra-chave struct mesmo. Então eu vou escrever struct. Aqui eu coloco o nome do registro, né, que eu quiser. Então, por exemplo, ali, passagem aérea. E aí eu abro e fecho chaves. E no final, na hora que eu fecho as chaves, eu tenho que pôr um ponto e vírgula. E aqui dentro eu coloco quais são os meus campos. E aí segue a mesma regra que a gente já está acostumado. O tipo do campo e o nome dele. Então, por exemplo, char, nome, int, telefone, char, endereço, e por aí vai. Ou seja, eu tenho uma variável que é passagem aérea, e dentro dessa passagem aérea eu tinha nome, endereço, telefone. Então, eu coloco isso aqui dentro. Aqui funciona exatamente igual a questão do typedef. Onde eu coloco ela, né?
ela tem que ser dentro do programa. Quando a gente diz dentro do programa, é dentro da main, que é a função principal. Todo programa tem que ter uma main para ser executado, né? Quando é o programa que você vai rodar, se for um outro, você pode ter só chamadas de funções, né? Mas, de qualquer forma, para rodar um programa, você tem que ter a main. O que muda é quantos arquivos você vai ter, que não necessariamente precisa ter main em tudo. Você pode pôr dentro da main ou fora, igual o typedef. Geralmente é alocado ali junto com ele. Então, entre o include e a main. Normalmente a gente coloca todos os typedefs. Então, por exemplo, se eu tiver define também, eu coloco todos os defines, coloco todos os typedefs, e aí coloco, essa é a ordem, né? E aí coloco a minha struct. Posso colocar em struct, depois typedef, depois? Pode, mas a gente vai ver que se você fizer o contrário, eu posso, por exemplo, para eu poder usar uma coisa, eu tenho que ter declarado. Então, se eu estiver usando uma struct, que eu quero usar alguma coisa que eu redefini, por exemplo, que eu tinha usado um typedef antes, então esse typedef tem que estar em cima. Então, por isso que a gente adota essa ordem, né? Então, comumente, os defines, typedefs, structs e depois a main. Lembrando, claro, da biblioteca também, né? Então, a primeira etapa aqui que a gente tem que fazer para criar struct, né, é escrever struct e o nome da struct que a gente quer, né, e abrir e fechar chaves, igual tá aqui. Então, aqui, ó, include stdio, não posso esquecer a biblioteca, senão não vai funcionar nada. Struct ficha, então, abre e fechei chaves, ponto e vírgula. E aí, na minha ficha, aqui eu quero colocar o RA e a média. Então, eu sei que vamos supor que eu estou fazendo alguma coisa em relação a... Estou salvando alunos da universidade. Todo aluno tem um RA que é do tipo int e tem uma média que é do tipo float. Então, a ficha de cada aluno tem esses dados. Ou seja, em algum momento do semestre, por exemplo, eu preciso colocar esses dados. São esses os dados que eu tenho do aluno para poder trabalhar com isso. Declarei eles aqui, não posso esquecer o ponto e vírgula. Venho para minha main. Então, int main. E aí agora eu quero criar, por exemplo, a ficha de um aluno. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, F, que é o aluno F. Qual que é o tipo de dado dele? Struct ficha, que é o que eu fiz aqui. Struct ficha. Então, quando eu for colocar algum dado em F, eu tenho a opção de colocar no RA e na média. Então, são os dois campos desse aluno que eu preencho. Aqui, o ficha está como um aluno só, né? Então, nesse meu programa aqui, eu tenho a nota de um aluno só. Porém, a gente já viu que eu posso ter vetores. Então, eu posso criar um vetor de struct fichas. A diferença seria que aqui eu teria um abre e fecha colchetes com um tamanho dentro. Então, vamos supor que eu tenho 50 alunos. Eu teria struct ficha F, abre chave, abre colchete, 50 e fecha. Então, eu criei uma variável, um vetor de 50 espaços na memória, e o que tem em cada espaço? Algo do tipo ficha. Então, quando eu for acessar, eu iria acessar o índice da ficha, e o índice do vetor e o campo. Então, eu poderia ter, por exemplo, um F, o aluno 0 seria F0.RA, F de 0, ponto média, ou seja, lá no meu vetor, eu continuo as regras que eu já tinha, acesso o índice 0, ponto, e aí qual dos campos eu quero. Para acessar individualmente os campos, eu volto a usar como se fosse uma estrutura de uma variável normal, né? Então aqui eu tenho o nome do registro, aí eu tenho que ter ponto, nome do campo. Então, se eu estiver usando ali do aluno, declarei aqui, né, struct ficha, meus campos são RA e média, declarei aqui um tipo ficha que é o F, que é o que a gente já viu. Quero colocar a nota agora, quero colocar o número do RA do aluno. Como que eu faço isso? Eu venho e coloco F, que é o nome da minha variável, F aqui, que é do tipo struct, e agora eu quero pôr o valor dentro do RA, ponto RA. Então, aqui eu acesso o campo RA do aluno F. E aí eu posso fazer isso como eu fazia
isso aqui é uma variável comum, igual eu já tinha antes. Então, tudo que eu podia fazer antes, eu posso fazer agora. Ou seja, todo lugar que eu podia pôr uma variável, eu podia usar uma variável, eu continuo podendo. Mas assim, né? A leitura do campo do registro, ela também tem que ser feita campo a campo, né? Se eu estou lendo do teclado, por exemplo. Então, aqui está o exemplo do scanf. E eu trabalho isso como se como se fossem variáveis independentes. Então, bom, eu vou ter um scanf que é para digitar agora o nome do aluno, o RA do aluno e a média dele. Bom, eu não posso dar um scanf de F, porque vamos supor que eu digito que o RA é 1 e a média é 2. Se eu não colocar que o RA é 1 e a média é 2, como ele vai saber o que é o quê? Não tem como, né? Ele pode colocar média 1 e RA 2, aí fica complicado, né? Dar nota para o aluno errado, fica tudo ruim. Então, não pode fazer isso. Estou lendo do teclado, coloco o nome da variável e o campo que eu estou falando. Então, aqui, né, o RA do aluno. scanf%d igual antes, porque RA é um inteiro. Estou lendo números, endereço, estou lendo valores, né, atribuindo endereço, atribuindo valor para uma variável no scanf, eu preciso pôr o endereço. Então, F, que é o nome da variável, ponto .RA. Então, a hora que eu digitar o valor, ele vai para o RA do aluno. E a mesma coisa com média. Endereço de F, igual eu já tinha antes, que era só isso que a gente tinha antes, né, uma variável. Agora o campo, então, ponto média. E aí eu digito a média do aluno. Para escrever também, tem que ser campo a campo. Eu não posso dar um printf F. Printf F, que o F é a minha variável struct. Porque, de novo, como que ele vai saber o que ele tem que escrever? Ele sabe que é F, mas tem um monte de coisa lá dentro. E agora, o que eu faço? Preciso também ser muito clara, preciso falar o que é que eu estou vendo, né? Então, eu vou trabalhar novamente como se fosse uma variável independente, igual eu já tinha antes. Se eu quisesse escrever o nome do aluno, eu tinha que dar printf nome e printf RA, por exemplo, né, seguindo esse exemplo aqui, e printf média. Eu tinha que dar para os dois. Faço a mesma coisa agora. O que muda é que eu tenho um f ponto antes. Só isso. Então, aqui, o aluno, as regras continuam o mesmo, né, %t porque é inteiro, tirou média, %f. Vem aqui, f.ra, e f.média. Quando eu estou inicializando uma variável, inicializar variável é diferente de atribuir valor para uma variável. Inicializar a variável não tem nenhum valor, você vai lá e coloca, você inicializa, né? Você, logo no início do seu programa, você dá um valor ali para ela. Atribuir também é dar um valor? Só que inicializar é assim, eu tenho que colocar um valor lá dentro para eu começar. O atribuir eu também coloco um valor, mas não é tipo a primeira vez que eu estou fazendo isso. Digamos, inicializar não tem nada, eu vou pôr a primeira vez. É uma atribuição, só que é a primeira atribuição. E a atribuição em si só, ela digamos que seria a partir da segunda vez que você dá um valor para ela. Para ficar mais claro. Posso fazer isso de duas formas, usando structs. Na ordem de aparecimento dos campos, se eu coloco na ordem, na inicialização, tá? A regra da inicialização é diferente do scanf e da atribuição. Se eu estou fazendo isso na inicialização, eu posso fazer na ordem de aparecimento dos campos, e aí se eu estou na ordem, eu não preciso informar o nome do campo. Ou seja, se eu tenho lá, por exemplo, um aluno que tem RA, P1, P2, nota da P1, nota da P2 e média, por exemplo, é essa ordem que eu declarei. E a ordem está aqui, ó. Por exemplo, aqui. Primeiro é RA, depois é média. Essa é a ordem, não, do jeito que está escrito aqui. Então, se eu vou atribuir a ordem, eu não preciso colocar o campo. Então, ó, struct aluno, aluno 1, e aluno 1 aqui, então, é a struct que tem vários campos, tem 4 campos, como eu estou vendo aqui. A primeira aqui é o RA, a segunda aqui é a nota da P1, aqui é a nota da P2 e aqui é a média, por exemplo. Tá na ordem, coloquei todos os valores, então não preciso ficar colocando ponto e o campo. Ok. Só que, bom, eu não quero colocar tudo, porque eu tô preenchendo hoje, e hoje eu tenho somente o RA do aluno, eu não tenho nota da P1, nem da P2, nem da P3 ainda, da média, porque eles não fizeram, né? Então eu não tenho como fazer. Então eu não posso usar esse tipo. Como que eu vou fazer? Eu quero inicializar aqui, por exemplo, em qualquer ordem.
Eu quero colocar primeiro o RA, depois a nota da P1, depois a média e depois a nota da P2. Posso fazer? Claro que posso, só que aí eu tenho que colocar aqui do jeito diferente. Se eu quero pôr fora de ordem, eu tenho que colocar o nome do campo, porque senão ele não vai saber o que é que eu tô falando, né? Senão eu vou colocar a nota no lugar errado. Então, por exemplo, eu tenho um aluno 2 aqui, que é do tipo struct aluno também. E aí aqui eu vou colocar uma ordem diferente, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, eu não estou colocando a nota da média, né? Faltou a última nota aqui. Então eu coloco ponto RA e a nota do RA, vírgula aqui, né? Ponto nota da P1 e a nota da P1 e a nota da P2. Não tem a nota da média desse aluno ainda, ficou faltando aqui. Tudo bem, não tem problema. Eu coloquei os campos aqui, não tem problema que falte. Então, esses são os dois tipos do que eu posso fazer. Se eu quiser copiar um registro, ou seja, eu quero fazer, por exemplo, a nota do aluno 1, não, tem os alunos que fazem a disciplina de algoritmos e programação, são exatamente os mesmos que fazem a disciplina de cálculo 3, por exemplo, e aí vamos supor que eu combinei com a professora de cálculo 3 e falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nota dos alunos das duas disciplinas serem tudo igual? Combinei. Vamos supor que eu combinei isso com ela. Bom, então todos os alunos vão tirar as mesmas notas nas mesmas avaliações das duas disciplinas. Vamos supor que seria o equivalente a fazer uma disciplina só, né? Então, eu posso ir lá e falar, por exemplo, que o aluno fulano, que é o que faz a disciplina de algoritmos, é igual ao aluno da disciplina de cálculo. Então, fulano é igual fulano, as notas vão ser todas iguais. Então, eu posso fazer isso. Registro 1, que seria, por exemplo, todas as notas dos alunos da minha disciplina, igual registro 2. Ou seja, o fulano da minha turma vai receber as notas dele que ele já tinha, né, da disciplina de cálculo. Quando eu faço isso, eu copio tudo. Então, todas as notas que, nesse caso, que vocês tiraram em cálculo, seria a mesma nota que vocês tiraram em algoritmos. Porque eu estou copiando tudo. Se eu quiser copiar, por exemplo, eu só quero pegar o nome dos alunos de cálculo e atribuir aqui para os meus alunos, mas a nota não, a nota vai continuar, cada um calcula a sua média, o professor de cálculo faz a dela, eu faço a minha. Se eu quiser copiar só o registro, o campo, eu teria que fazer registro 1 ponto nome, por exemplo, né, igual o registro 2 ponto nome. Ou seja, eu mantenho as minhas notas, a professora, a outra, mantém as dela. A única coisa que eu copiei foi o nome de vocês, que na minha disciplina é igual, eu acho, né? Acho que ninguém muda de nome de acordo com a disciplina. Continua tudo igual. Então eu copio só o nome. Aqui é uma outra opção. Eu posso redefinir também um registro. Bom, eu já vi que eu posso redefinir tipo. Se eu posso redefinir tipo, que é qualquer coisa existente, eu posso usar isso agora também na minha struct. Lá eu falei, eu não posso criar um tipo de dado desenho e falar que eu vou chamar agora de outra coisa. Depende. Se desenho for uma struct que tem lá cor e coordenadas para formar o desenho, você pode. Aí tá tranquilo. Agora, não, eu quero simplesmente criar um desenho que é, sei lá, qualquer coisa. Eu vou desenhar uma coisa na tela. Aí não tem como. Se você criou uma struct, que nem eu falei, com cores e coordenadas, perfeito. Seu desenho tá válido, você pode renomear ele como desenho bonito, por exemplo. E aí, sempre que você quiser usar, fazer um desenho bonito, você usa isso, e aí você preenche com os dados, cores, coordenada X, coordenada Y, e por aí vai. Funciona. Vou usar aqui, então, o typedef para renomear o registro que eu criei. Tem também mais de uma forma de fazer. As duas funcionam exatamente igual, que muda como você escreve e como que você se sente mais confortável para fazer. Aqui, por exemplo, então, eu tenho essa struct que a gente estava vendo aqui, né, do aluno. Eu tenho a struct aluno. Todo aluno tem um RA do tipo inteiro, tem a nota da P1 e a nota da P2 do tipo nota, e tem um média do tipo float. O que é o tipo nota? Alguns slides atrás, eu falei que nota era do tipo float. Então, nota da P1 e nota da P2 são float. E aí eu podia ter colocado que média também era float? Podia.
mas aqui tá diferente, só pra gente ver que não é porque eu redefini que o tipo float é nota que eu estou proibida de usar float no meu programa. Eu posso usar e posso não usar, tanto faz. Aqui, no caso, a gente usou dois diferentes para ver que é permitido. Fiz aqui a minha struct, ou seja, esse meu registro de alunos, e aí agora eu vim e coloquei typedef struct aluno. Por quê? Lembrando, quero redefinir um tipo, obrigatoriamente eu tenho que pôr typedef. Typedef. Depois do typedef, para redefinir o tipo, eu tenho que ter o tipo já existente. Que a gente estava colocando, por exemplo, typedef float nota. Qual que é o meu tipo existente? O meu tipo existente é struct aluno, que eu acabei de criar. Então, isso é o tipo existente que vai aqui embaixo. Typedef struct aluno. E agora aqui é o novo nome que eu quero dar. Aluno. Então, quando eu quiser usar essa variável, eu não preciso fazer igual eu estava fazendo aqui, ó. Queria criar o aluno 1, vim escrever struct aluno 1, struct aluno 2. Não. Agora, depois que eu fiz essa redefinição aqui, eu venho e simplesmente coloco aluno, aluno 1, aluno, aluno 2, porque eu redefini o tipo. Então, eu uso só esse nome aqui, igual eu já usei aqui com nota. Em vez de escrever float, eu escrevi nota. Okay? O outro tipo é esse aqui, ele é o mais usado porque eu não preciso ficar escrevendo duas vezes a mesma coisa. O que é duas vezes a mesma coisa? É esse struct aluno. Aqui, ó, eu escrevi isso, depois eu vim typedef struct aluno, que já estava escrito aqui, e coloquei aluno. A gente costuma usar bastante esse. A questão do struct aluno aqui, ó, continua igual. Essa parte aqui que não está em negrito é a mesma. O que muda? Em vez de eu reescrever agora um pedaço de novo, eu vim aqui e coloquei o typedef já logo aqui no início, antes do struct aluno. Fiz o que o aluno struct, a struct do aluno devia ter, e aí eu coloquei o novo nome dela. O novo nome é aluno. Igual antes. O que muda agora é que eu não tive que escrever de novo. A gente usa bastante esse aqui para não ter que ficar escrevendo várias vezes, porque fica muito prático. A hora que você vê programas muito grandes, que tem typedefs, tem defines, tem um monte de coisa. Se você definiu algo desse tipo aqui, por exemplo, e depois foi lá, redefiniu isso, e colocou mais umas 5 structs para baixo. Você vai ter que ficar procurando essas coisas, às vezes demora muito. Então, por questão de visualização de código, para melhorar para a gente, para nossa organização, comumente a gente vai nesse aqui, porque esse aqui ele é mais organizado, assim, né? Ele é melhor visualmente. Então, esse aqui é muito bom. E aí, bom, eu posso ter uma struct que tem uma struct dentro, né? E isso são as nossas structs alinhadas. Então, o meu campo, o campo de um registro, é uma coisa que já é outro registro. Então, aqui, como por exemplo, eu vou declarar agora, vou usar um monte de redefinição de tipo. Então, eu tenho um typedef float nota, ou seja, quando eu quiser usar algo do tipo real, eu vou chamar de nota e não de float, porque semanticamente isso fica legal para mim. Criei uma struct provas, e aí aqui eu chamei de typedef, chamei typedef porque eu já vou renomear, então eu vou renomear depois para provas. Comumente a gente coloca aqui, aqui você pode escrever, o jeito que você escreve aqui, né, você vai colocar um pouquinho diferente aqui. Pode colocar igual? Pode. Mas a gente opta por colocar o nome daqui um pouquinho diferente. Aqui a única diferença é que esse aqui tem um underline antes. Ou seja, antes de eu usar o typedef, se eu quiser usar agora alguma coisa lá embaixo, como struct underline provas, eu posso. Não preciso usar ele com o typedef. Normalmente a gente coloca esse underline aqui, ou coloca tipo provas com minúscula e depois maiúscula, ou de qualquer jeito que quiser. Ou igual também, né? Tanto faz. A minha struct de provas tem P1, P2 e P3 do tipo nota. Então, eu tenho 3 variáveis do tipo real, aqui, do tipo float. Beleza, essa aqui é a minha struct de provas. Agora eu vou criar um registro para aluno, né? Então, uma struct para aluno. O meu aluno vai ter o RA, que é do tipo inteiro. Ele vai ter as notas dele, e esse notas aqui, ó, tá diferente. É notas, não nota. Notas é o nome da minha variável. Qual que é o tipo da minha variável notas? Provas. Então, quer dizer que
Dentro de notas do aluno, eu tenho provas, e provas é P1, P2, P3. Então, eu tenho notas do aluno. Então, eu teria um aluno.notas.p1, porque é o aluno grande, quero pegar nota. Ponto notas, só que notas também é outro, ó. Então, é provas. Para eu vir em provas, eu tenho que pegar P1. Então, ponto P1. Então, eu posso pôr uma dentro da outra. E aqui eu tenho nota média, ou seja, a média do tipo nota que também é float. Poderia ter vindo e ter criado, em vez de criar uma struct dentro da outra, podia ter colocado aqui nota P1, nota P2, nota P3? Pode, perfeito, sem problema nenhum. O que muda? Esse aqui está melhor organizado, as informações estão melhor ajustadas. Então, em questão de funcionamento, se não quiser criar também struct, quiser criar um monte de variável, funciona. Igual de vetor, quando eu falei, não quero usar vetor, não gostei desse negócio, vou criar uma variável para cada aluno, por exemplo. Tudo bem, use seu tempo digitando variável para variar, para fazer os programas. Funciona exatamente igual. Mas de quem que é a desvantagem? Do programador que tem que digitar 100 vezes isso, não do programa. Para ele, tanto faz, funciona igual. Aqui é a mesma coisa. A hora que a gente organiza melhor, fica melhor para a gente entender o nosso código e o que está acontecendo ali dentro, né? Então, aluno é uma coisa, prova dele é outra coisa. Você não define um aluno pela prova dele, né? O aluno tem outras informações que são importantes também. São uma pessoa, não é uma prova, né? Então, aqui a gente consegue separar as entidades um pouco melhor. Então, aqui eu tenho informações do aluno, aqui eu tenho de provas, por exemplo. E posso ter mais coisas. Posso ter, por exemplo, informações pessoais, posso ter hobbies, posso ter disciplinas cursadas e por aí vai. E, por fim, a gente tem os tipos enumerados. A gente viu que para criar uma variável, por exemplo, para armazenar um mês do ano, uma das possíveis soluções é criar um inteiro e armazenar um número associado àquele mês. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com mês. A gente faria janeiro igual a 1, por exemplo, fevereiro igual a 2, março igual a 3, e criaria lá, né? 12 variáveis. Perfeito. Só que seria muito melhor se eu pudesse... Depois, toda hora que eu vou escrever meu programa, eu tenho que lembrar, nossa, janeiro era que número mesmo? Janeiro era 1, verdade. Ok. Não, mas agora, quando eu aprendi algoritmos, eu aprendi que a gente conta do zero. Então, janeiro é 0, fácil. Dezembro é fácil, porque se era 12 menos 1, 1. Aí a gente vem, nossa, e agora? Eu quero saber setembro. Primeiro que a gente fala setembro, aí a gente tem que lembrar que setembro é o mês 9. Aí a gente fica, não, se agosto, setembro, 8, 9, tá certo. Agora menos 1. Então setembro é 8. Confuso, fica um pouco confuso. Aqui tô dando exemplo de mês, é um pouco confuso já, mas é fácil porque é uma coisa que a gente a vida inteira trabalha com isso. Porém, em alguns outros casos, é muito mais complicado eu ficar lembrando dessa coisa doida de fazer conta e tudo mais. Seria muito mais fácil se eu pudesse fazer aqui, por exemplo, né? Quero usar mês, então eu faço mês igual a janeiro. Pronto, nem fica fazendo 0, 1 e contando e sei lá o quê. Faço isso aqui direto, mês igual a janeiro. Só que a gente viu que não estava funcionando isso antes, né? A gente tinha que ficar lá fazendo as continhas. A partir de agora a gente pode fazer isso. Como? Usando tipos enumerados. Tipos enumerados, a gente vai usar o comando enum, que é isso aqui. Ele cria um tipo enumerado. E o que é um tipo enumerado, né? É um tipo que funciona como um inteiro, mas para o qual estão associadas constantes numeradas que podem ser utilizadas como constantes inteiras. Ou seja, o funcionamento é inteiro, ponto. Números inteiros. Só que eu consigo criar uma sequência ali, digamos, né? Então, e essa sequência também tem que ser inteira, né? Qual que é a sintaxe? Enum, que é o comando, tem que ter isso. Eu dou um nome aqui que eu quero, então, por exemplo, mês, abre e fecha chaves, e aqui eu coloco as minhas constantes, né? Separadas por vírgula também.
e quantas eu quiser. Então, aqui como exemplo, eu tenho um enum mês, e aí eu quero colocar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Coloquei aqui os meus 12 meses. Perfeito. O que o compilador faz? Ele associa o número 0, lembrando aqui a gente sempre trabalha com 0, para o primeiro item, e para o último, se é o item i, como eu comecei de 0, eu vou de até i-1. Lembra? Se aqui fosse, eu tenho 12 meses, então meu i seria 12. Se eu estou contando do 1, vai do 1 ao 12. Porém, desse jeito que está aqui, ele vai colocar o primeiro número como 0. Então, janeiro é o mês 0. Se eu comecei a contar do 0, eu não vou até 12, eu vou até 11. Então, tá aqui. Quando eu quiser usar o janeiro vai corresponder ao número 0, fevereiro vai corresponder ao número 1, março vai corresponder ao número 2, e por aí vai. Então, aqui eu vou lá e crio meu enum. Aqui, coloquei isso, enum mês, e criei aqui meu tipo enumerado. Então, eu vou ter aqui uma variável que chama mês. Posso usar janeiro e fevereiro, cada uma tem um número. Então, 0, 1, 2, 3. Criei meu enumerador. Agora, eu quero poder usar isso. Então, eu vou declarar uma variável usando o tipo que eu acabei de fazer. Então, por exemplo, enum mês, mês aniversário. Essa é a minha variável mês aniversário, que é do tipo enum mês, que eu criei aqui. E aí beleza, criei uma variável do jeito que eu acabei de inventar aqui, que é um tipo enumerado. Segui as regras, então eu posso fazer a invenção que eu quiser. E agora é só eu usar ela igual eu usava antes. Então, se eu quiser imprimir aqui, por exemplo, o mês do meu aniversário, mês, lembrando que enumerado é do tipo inteiro, então % de, e aqui mês aniversário. Ele vai imprimir 0. E beleza. E aí eu posso também mudar agora o valor, atribuir um valor inicial para qualquer um dos elementos. Ah, eu não quero contar do 0, eu não gostei desse negócio. Quero contar do 1. Tranquilo. Só mudar isso aqui. Você vai pegar uma constante e vai colocar, né? Essa constante que você trocou, você quer trocar ela. Em vez de só deixar ela aqui, ó, na sintaxe era só constante. Você vai, em vez de fazer daquele jeito, fazer constante igual e o valor. Então aqui, por exemplo, dos meus meses. Antes ele contava de 0 a 11. Não quero de 0 porque eu acho isso aqui chato, não gostei. Quero contar do 1. Beleza. Enum mês igual antes. Abre e fecha chaves. Em vez de só escrever janeiro igual a gente tá fazendo, eu coloco janeiro igual a 1. Perfeito. Coloquei janeiro igual a 1 aqui, não preciso sair botando em tudo, não preciso pôr igual a 2, igual a 3. Por quê? Porque o computador faz isso para mim. Coloquei 1 aqui, ele vai vir aqui e vai colocar mais 1 em relação a esse. Então vai ser 2. Março vai ser 3. Abril vai ser 4. E por aí vai. Ou seja, agora eu posso contar aqui a partir do 1. Ah, tô fazendo um programa para o ano que eu entrei na universidade. Então, eu tenho lá uma constante anos, e aí você tem. Então, seria enum, ano início, por exemplo, e aí você teria ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Poxa, mas se eu declarar igual eu estava fazendo aqui, eu não entrei no ano 0 na universidade, eu entrei em 2020, por exemplo. Então, eu colocaria ano 1 igual 2020. Pronto, comecei contando meu enumerador a partir do 2001. 2001 não, 2020. Quando eu vier aqui pro ano 2, ele já sabe que 2020 mais 1 é 2021, 2022, 2023 e por aí vai. Então eu posso começar do número que eu quiser. E é só isso. Deixa eu pegar aqui os exemplos. Então vamos lá. Passando aqui, todos esses nomes de arquivo, eles estão para vocês nos slides, como veja exemplo tal, veja arquivo tal. Então aqui, era o primeiro, né, a redefinição do tipo nota. Então, agora um resumo da aula. Typedef float nota, então eu renomeei o tipo float para nota e usei aqui no meu programa. Então, a minha P1 é do tipo nota, que é do tipo real, do tipo float. Aqui tem que ser o %f igual antes, porque continua o comportamento e tudo o resto, não muda. Eu vou para o scripts.
Só um minuto. Aqui é a mesma coisa. Eu continuo tendo aqui o meu type-def do tipo nota. Agora eu tenho o meu struct aluno, o RA do tipo inteiro, nota da P1 que é do tipo nota, ou seja, float, nota da P2 que é do tipo nota também, que é float, e aqui um média do tipo float. E aqui, vou usar agora aqui para atribuir valores aos alunos. Então, eu criei aqui um aluno 1 na minha main, que é do tipo struct aluno, não tinha typedef ainda, tudo bem. Se é aluno 1, quer dizer que ele tem RA, nota P1, nota P2 e média associada a ele. Vou colocar esses valores para cada aluno. Então, aqui, eu leio o valor do aluno, o RA do aluno 1, então endereço de aluno 1, igual eu já tinha antes, só que eu quero pôr o RA dele, eu quero pôr valor no RA, então, ponto RA. Quero pôr agora o valor dentro do campo dele de P1, então, endereço de aluno 1, ponto, nota de P1 no scanf, e a mesma coisa para P2. Bom, quero calcular a média dele agora. Então, aluno 1 ponto média é igual a uma média aritmética simples aqui. Aluno 1 ponto nota da P1 mais aluno 1 ponto nota da P2. Faço a soma, divido por 2. Agora eu vou imprimir o aluno tal tirou média. Então, aluno 1 ponto RA, aluno 1 ponto média, e vou imprimir a nota de cada um. Aluno 1 ponto nota da P1 e aluno 1 ponto nota da P2. Então, é quase igual antes, só que agora como eu estou acessando os campos de forma diferente. Se eu não estiver trabalhando com struct, eu teria que ter não estivesse trabalhando com struct, por exemplo, nem typedef. Eu teria um char para aluno, por exemplo, que é o nome, char nome, um float nota P1, um float nota P2, um float média e um int RA, por exemplo. Seria igualzinho isso, só que em vez de estar tudo aqui dentro, eu tiraria tudo aqui e colocaria solto. Aí não precisaria acessar como aluno. Aqui a gente tem um exemplo de struct com typedef, então é a mesma coisa, é o mesmo exemplo que o anterior, só que agora eu coloquei um typedef aqui, então typedef struct vai chamar aluno grande, e aí muda aqui, em vez de eu chamar struct aluno, aluno 1, eu chamei só aluno, aluno 1. Eu tenho uma variável que chama aluno e é do tipo aluno aqui, uma variável que chama aluno 1, que é do tipo aluno. O que é o tipo aluno? É isso aqui que eu criei. E aí o resto aqui continua a mesma coisa. Typedef só muda para eu não precisar ficar escrevendo aqui. Aqui temos o exemplo de inicialização. Então, nesse exemplo aqui, eu estou valendo a nota de cada aluno, os dados de cada um. Então, eu tinha aqui o endereço, né, do scanf, e o nome com campo. Aqui, com inicialização, eu continuo tendo aluno, só que agora eu não vou ler a nota. Eu vou colocar, por exemplo, fixo no código. Então, a gente viu que tem duas formas. Uma, se eu vou colocar todos os campos e na ordem que eu digitei, eu só venho e coloco aqui na ordem, sem precisar pôr o nome do campo. Se eu não quero colocar todas as informações ou quero colocar fora da ordem, eu tenho que pôr o nome do campo para ele saber. Então, ponto RA, ponto nota P1, ponto nota da P2. E o resto aqui continua a mesma coisa. Struct copy, então, tudo isso aqui continua igual. O que muda? Agora eu mudei aqui que o aluno 2 é igual ao aluno 1. Ou seja, o aluno 2 vai ter o mesmo nome, vai ter as mesmas notas do que o aluno 1. Então eu copio tudo. A hora que eu faço isso, todas as informações dele são exatamente iguais. Então vamos supor que uma pessoa se cadastrou 2 vezes na disciplina. Ok, vai ter lá 2 dela, copio. Então é a mesma pessoa, não preciso digitar tudo de novo. Por quê? Porque se eu sei que é a mesma, por que eu vou digitar a mesma informação? Então aqui, copiei. Aqui um exemplo das structs alinhadas nas questões de notas, né, que a gente viu no slide. Então, aqui eu tinha as provas, que é P1, P2, P3 do tipo nota, sendo que nota é do tipo real. Eu renomeei isso para provas, então antes era prova underline prova, agora é só prova para facilitar.
E aí eu tenho um aluno aqui que tem o int RA, notas do tipo provas é do tipo struct, que tem P1, P2, P3, e aqui um média também do tipo float. Como que eu vou acessar agora? Bom, quando eu estiver acessando aluno, ó, declarei um aluno aqui, aluno 1, aluno, que é do tipo dessa struct. Quero pôr a nota do aluno. Então eu vou pôr aluno 1, o RA, perdão. Quero pôr o RA do aluno 1. Então eu vou pôr aluno 1.RA. Beleza. Agora eu quero pôr a nota da P1 dele. Poxa, a nota da P1, eu não posso fazer aluno 1.P1. Por quê? Porque não existe P1 aqui diretamente. Existe, mas como que eu sei que existe? Porque eu sei que está dentro de notas, e notas está aqui. Então, aqui, notas é do tipo provas, e provas é P1. Então, eu vou fazer aluno1.notas, ou seja, aluno 1, igual eu já fazia, ponto notas, ou seja, esse campo aqui. Só que esse campo tem outros campos. Ponto e o nome do outro campo. Então, aluno1.notas.p1. Se provas tivesse, por exemplo, o nota da P1 fosse de outra struct, seria P1 ponto alguma coisa. Sempre que a gente está acessando o campo da struct, tem que ter ponto. Então, aluno1.notas, poxa, não dá para pôr ainda, por quê? Porque provas tem 3 opções, sendo que é P1, P2, P3, a opção que eu quero é P1. Aqui eu quero a P2, aqui eu quero a P3. Vou calcular a média. Bom, aluno1.média. Opa, ponto média já é um tipo final, né? Vamos dizer assim, já é do tipo float. Ou seja, no struct eu já posso parar aqui mesmo. Igual, e aí calcula aqui a nota, né? Alunos.notas.p1 mais alunos.notas.p2. Mesma coisa com P3, somo tudo e divido. Então aqui, por exemplo, é como que eu uso structs alinhadas. E por fim, a gente viu aqui os enums, que é eu enumerar as coisas para facilitar um pouco a minha vida, dependendo do que eu estou fazendo. Então, por exemplo, criei aqui o enum, ele também é criado fora da main, né? Então, enum mês, janeiro, fevereiro, março até dezembro, e eu quis começar janeiro aqui com 1, que eu não gosto do 0. Tranquilo, inventei esse tipo aqui, vim na minha main, criei uma variável que chama mês aniversário, que é do tipo mês enum aqui. Então, mês aniversário vai ter algum valor aqui, que eu não sei qual é. Digitei aqui na tela, um printf, o meu mês de aniversário é, e aqui eu vou digitar o mês do aniversário, né? Vou falar para a pessoa, vou colocar qual que é o valor. Coloco aqui, né? Vou pedir para a pessoa qual que é o seu mês de aniversário. Aqui eu coloquei qualquer um. Vai imprimir aqui um, por exemplo. O meu mês de aniversário é 1. Qual que é o seu? Aí você vai ler aqui exatamente igual eu lia antes. Endereço, e comercial sempre no ScanF, trabalhando com variáveis. Mês de aniversário. Ok. Mas, nossa, a pessoa vai digitar lá o mês, o que eu faço com isso? Né? Ela vai digitar 1, 2, 3, algo do tipo. Então eu venho, e agora eu quero dar um printf desse mês por extenso, por exemplo. A gente pode usar um switch ou um if, né? Tanto faz. Vou usar o switch aqui para ficar mais fácil. Então, com o mês do aniversário, o que vai vir aqui? Vai vir um número que a pessoa digitou. 0, 1, 2, 3, sei lá, qualquer coisa. 1, né? Começando do 1. Case Jan, que é de janeiro. Eu vou imprimir mês 0, por exemplo, janeiro. Se for fevereiro, mês, case FEV, né? Porque FEV é como está escrito aqui. E vou imprimir que é mês 1 é equivalente a fevereiro. Mês 3 é equivalente a março. Mês 4 é equivalente a abril. E por aí vai. Poxa, mas o que mudou aqui na minha vida eu usar esse negócio? Parece que só ficou difícil. Não. Se a gente não tivesse usando o tipo enumerado, o que eu teria que fazer? Eu ia ter uma variável comum aqui, que seria int mês aniversário. Quando a pessoa digitar... aqui eu coloquei, né, que mês aniversário é igual a FEV, ou seja, a hora que imprimiu no meu aniversário, eu ia falar que eu tinha aniversário como fevereiro, né? Eu tinha pulado essa linha aqui. Eu ia ter, então, se eu não tivesse numerado, eu teria int mês aniversário, a pessoa ia digitar o mês aniversário exatamente igual aqui, né? Mês aniversário. O que ia mudar era aqui no switch.
Aqui continua igual, com o mês de aniversário, a regra do switch não muda. Aqui no case ia mudar. Por quê? Se eu estou trabalhando com int não enum, eu não podia colocar um janeiro aqui, né? Porque o que é janeiro? Não é inteiro. Eu ia ter que colocar case 0, case 1, case 2, case 3, o valor mesmo, 0, 1, 2, 3, assim, 0, 1, ao contrário, porque eu já comecei do 1 ali. 1, 2, 3, era isso que eu ia ter que fazer, por o valor mesmo. E aí eu ia imprimir igual, mês 1, janeiro, mês 2, fevereiro. O que muda colocar esse enum? Muda para mim que eu não quero ficar colocando o número e lembrar que número que era, né? Em vez de eu ir lá e colocar mês 1, eu vou e coloco o valor que eu uso na minha vida normalmente, né? Janeiro, fevereiro, março. Então eu uso isso aqui. Pra gente vai estar escrito janeiro. Pro compilador, ele vai pegar janeiro e ele vai trocar pelo valor que você colocou aqui, 1. Ou seja, aí ele faz isso, 1. Que é exatamente o que a gente tinha antes de fazer enumerado. Então, tanto faz eu usar enumerado ou eu usar sem ser enumerado. O que muda? Para mim, que estou escrevendo o código, fica melhor escrever janeiro do que escrever número. E isso para qualquer coisa. Então, estou fazendo, sei lá, tem um programa que é de disciplinas que eu curso esse semestre. Faço aqui um enum, disciplinas, coloco, por exemplo, algoritmos de programação, cálculo, otimização, sei lá, física, e coloco. E aí aqui eu venho e coloco algoritmos, cálculo, física, e por aí vai. Se eu não tivesse feito o enum, eu teria que vir e pegar o código. Qual que é o código de algoritmos? O código de algoritmos é 1. O código de física é 2. E aí eu tenho que ficar lembrando esse código. Então, isso aqui facilita nesses quesitos. Então, posso usar, preciso usar isso só porque aprendi? Não. Dependendo da aplicação, não faz sentido. Mas dependendo da aplicação, é bom. Então, vai de ver, né? Eu vou usar para facilitar, eu vou usar porque achei legal, ou eu não vou usar, não gostei, mesmo que facilite, não quero. Tudo bem também. Aí é decisão de projeto do programador, né? Cada um faz como acha melhor. Tem aqui alguns exercícios, eu não vou passar eles aqui, né? Porque eu vou fazer com vocês em aula. Eu vou dar o código para vocês já dar a resposta, mas eu vou retomar ele como revisão vou fazer uma breve revisão no início da próxima aula desse conteúdo, e aí vou passar por esses exercícios para a gente, como forma de revisão mesmo. Mas eu peço que vocês deem uma olhada antes para ver se entendeu o conteúdo para a gente poder seguir. Mas basicamente aqui, o primeiro exercício é para escrever um programa para receber e imprimir na tela uma data no formato dia, mês, ano, e a gente vai usar struct para isso, para guardar esse dia, mês, ano. E aí vou testar se a data é válida. Se está entre 1 de 1 de 2000 ou 31 de 12 de 2010, por exemplo. Se não estiver válida, eu vou ficar pedindo o valor da data até que seja uma data válida. A gente já viu como que eu posso fazer isso, mas vocês usavam antes uma variável que chamava dia, outra que chamava mês, outra que chamava ano. A gente vai ter ainda uma int dia, int mês, int ano. Só que agora vai estar dentro de uma struct chamada, por exemplo, data. E aí, quando eu quiser pegar o dia, eu não vou fazer só dia, eu vou fazer data.dia. Então, essa é a ideia desse exercício. O segundo é, escreva um programa que receba uma data válida e escreva na tela o mês por extenso. Então, usar tipo enumerado. Então, se a pessoa digitar 20 de 5 de 2010, o que eu quero escrever por extenso é 20 de maio de 2010. Basicamente, é uma extensão do que a gente acabou de ver ali no código, né, com aqueles cases. A única coisa que muda é que se eu não tivesse enumerado, eu ia ter que ficar colocando 5, que eu já vi, né, o valor fixo. Agora eu posso usar direto o tipo enumerado. E por fim, escreva um programa para manter o cadastro de 3 alunos da disciplina. A média de cada aluno é computada através da média simples entre 2 provas e um trabalho. Primeiro receba os dados da disciplina e de cada aluno, e em seguida imprima a média geral da turma. Use structs alinhadas e redefinição de tipos. Então esse aqui é um pouquinho mais complexo. Então eu tenho aqui as minhas avaliações, né, P1, P2 e os trabalhos. Aluno, RA, notas e média. Só que notas aqui, isso aqui seria um pseudocódigo, né, não é minha struct ainda.
o meu notas. Quais são as notas do aluno? P1, P2 e trabalho, só que P1, P2 trabalho é uma struct que é do tipo avaliações, então aqui eu tenho uma coisa aninhada, uma struct aninhada, e aqui eu tenho disciplina, código, quantidade de alunos e média. Aqui a gente vai trabalhar com 3 alunos só, então é muito tranquilo criar só 3 variáveis. Por exemplo, aluno 1, aluno 2, aluno 3, do tipo aluno, que é uma struct. Porém, posso estender isso para trabalhar com com a sala inteira, por exemplo, 60 alunos. Então, eu posso criar um vetor de alunos. E aí eu tenho, então, por exemplo, 60 posições, sendo que cada posição é do tipo aluno, e aí cada aluno eu já vi que tem RA, notas e média, sendo que notas são 3 tipos de dados, né? Então, tem P1, P2 e trabalho. Então, eu consigo criar aqui muitas coisas. Dê uma olhada nesses exercícios, eles vão ser entregues para vocês aqui, né? Ó. A resposta dos 3 já estão aqui, peço para vocês verem o código. O primeiro, ele é bem curtinho. O segundo, ele também é curtinho, mas aqui fica grande só porque eu tenho que escrever o mês por extenso, né? Mas é só por isso que fica grande, por causa desse monte de if. O 3 é um pouquinho mais complexo, então já tem aqui as structs alinhadas. E aí aqui a parte de acessar, né, receber as informações, a gente já viu dos alunos, cálculo da média também, só para a gente poder trabalhar agora com acesso a variável e tudo mais. Mas também é um exemplo bem tranquilo do que a gente vai tá trabalhando com isso. Então, a partir de agora, a gente não é obrigatório usar isso, mas vocês vão ver que facilita bastante a vida. No exercício do trabalho, inclusive, tem um que é de carros, que é uma concessionária, então é ideal que vocês usem isso, porque vocês vão ver que facilita demais a vida para fazer o trabalho do que ter que ficar criando um monte de variável e fazendo essa manipulação. Aqui eu tenho o registro e acabou, tá pronto, não preciso me preocupar com isso. Então é isso, pessoal, esse é o conteúdo da nossa aula. Então vimos redefinição de tipos, structs, que são registros, e tipos enumerados, né, que é o nosso enum. E é isso, até a nossa próxima aula com uma breve revisão desses exercícios. Até mais, pessoal.